Boa tarde. Eu estava vendo uns vídeos antigos de aula e percebi que eu sempre começo da mesma forma. Oi, boa tarde. Mas é porque eu acho estranho entrar no Instagram e, de certa forma, entrar na casa de vocês sem cumprimentar. Então, olá, boa tarde. Nós vamos tratar algumas questões de direito administrativo que já foram abordadas pelo meu professor, pelo meu colega José Luísio, que me substituiu semana passada. Mas que ainda assim, para que eu chegue ao meu ponto, eu queria destacar algumas questões sobre os poderes da administração pública. Direito público é delicioso, porque sempre a gente tem algo a discutir, algo a pensar, algo a dar um nó na cabeça da gente. Eu separei aqui os poderes para a gente relembrar. O primeiro poder trazido pela doutrina é o poder vinculado ou regrado. É a legalidade, né? O administrador ele fica limitado ao que diz a lei, ao que a lei lhe autoriza a fazer. Então, ele não pode mudar os requisitos legais, ele não pode mudar aquilo que ele foi autorizado legalmente. O segundo poder que a administração pública tem para realizar os atos administrativos, e vamos relembrar que todo cumprimento de ato administrativo para o bem comum, para atingir ao bem da coletividade, o segundo princípio é discricionário. Agora, essa liberdade de escolha, quando a gente fala em discricionariedade, a gente vem rapidamente à memória a questão da liberdade de escolha, e essa liberdade é a liberdade pautada na lei. Então, é o que a lei determina que se pode ser feito. Então, se a administração pública dá duas opções, pode escolher entre duas opções. Se a administração pública dá três opções, escolhe-se entre três opções. Então, é a escolha dentro das opções legais. Aí eu trago no material que está disponível para as minhas e meus alunos no Teams, os principais parâmetros do poder discricionário, pela professora Odete Medawar, muito bacana, muito bom, uma citação muito bacana mesmo. O terceiro poder é o poder hierárquico. A administração pública ela tem um comando, ela tem uma estrutura hierárquica, né? Os órgãos de mando, de comando e os órgãos de execução. Isso é necessário até para que o administrado saiba a quem se socorrer em situação de emergência. Então, esse poder é o poder de dar ordem, de fiscalizar, de fazer cumprir, né? Agora, lembrando que mesmo estando no fim dessa cadeia hierárquica, nenhum servidor administrativo está autorizado a cometer uma ilegalidade porque o seu superior hierárquico assim o mandou. Cumprir a lei é uma obrigação não só do indivíduo como sujeito político, mas o indivíduo como servidor administrativo. O terceiro poder, aliás, o quarto poder, é o poder disciplinar, que é o poder que a administração pública possui de rever os seus atos e disciplinar, aplicar as sanções aos seus administrados. A administração também possui o poder normativo ou regulamentar, que são normas abstratas, gerais, que atingem a coletividade dos administrados, mas também ela pode fazer atos secundários que atingem apenas os administradores, aqueles que estão na atividade de servidores da administração pública. E por fim, o poder de polícia. Deixa eu só encostar aqui a porta. Coisas de home office. Mexi aqui, a extensão no ventiladorzinho caiu, a parte da família já chegou, então você tem que fechar a porta, porque enfim, você não tem o direito também de tirar a liberdade total de todo mundo. O poder de polícia ou polícia administrativa é o que decorre de todas as atividades e bens que afetam ou possam afetar a coletividade. Esse poder tem a ver com
coercitividade administrativa, as fiscalizações sanitárias, fiscalizações de corpo de bombeiro, a autorização de fazer anúncios, autorização de realizar eventos, comunicar quando tiver eventos e precisar de proteção policial. Então, tudo isso tem a ver com o poder de polícia administrativa. E aí são várias as sanções aplicadas: multas, apreensões de bem, fechamento de estabelecimento, proibição de fabricação, inutilização de gêneros, né? A gente viu isso muito no início dessa pandemia, uma coisa louca, pessoas inventando remédio para Covid. Quer dizer, já não basta a loucura de se defender remédios que nada tem a ver, né, que não tem nenhuma comprovação científica de cura da Covid, mas o sujeito lá no quintal de sua casa inventando medicação para cura da Covid. Então, tanto a apreensão quanto a inutilização desse gênero, suspensão e interdição da atividade. Então, assim, o que a gente tem muito claro dentro dos poderes da administração é que todos eles se aplicam na administração, tanto na esfera federal, estadual, distrital e municipal, e administração direta e indireta. Então, os poderes da administração, eles servem não só para criar limites ao ente administrativo, para criar limites ao órgão administrativo, mas para também zelar pelo administrado e cumprir que o administrado ele também se submeta a essas regras, porque nós somos também submetidos a essas regras administrativas, não só o administrador público. E aí, quando a gente fala em administração pública, administrador público, a gente a subdivide em administração direta e administração indireta. E a primeira questão é a questão da desconcentração e da descentralização. Então, me permitam ler aqui um conceito sobre desconcentração. Se dá quando a distribuição de poderes ocorre dentro do mesmo aparelhamento administrativo, entre órgãos sujeitos à hierarquia, chamando-se também burocracia hierárquica ou orgânica. Ou seja, a distribuição de competências é interna, dentro de uma mesma pessoa jurídica, gerando relações de subordinação e coordenação. Então, o chefe da administração pública é aquele que recebe o mandato, é aquele que recebe o contrato social para fazer com que a administração pública cumpra o seu papel. Então, a nível municipal, o prefeito ou prefeita, a nível estadual, o governador ou governadora, a nível federal, presidente ou presidenta da República. Então, assim, a partir desse comando hierárquico, dentro desses órgãos, vai se distribuindo poder para realizar tarefas. Então, não fica todo esse poder concentrado na mão de um só do chefe do executivo. Ele distribui atribuições, ele distribui competências, ele distribui fatias de poder para que as atividades administrativas elas sejam prestadas. Quando a gente fala em desconcentração administrativa, vem à nossa memória os órgãos da administração, a desconcentração dentro dos órgãos. Então, um poder que emana da chefia para os órgãos da administração pública dentro de uma cadeia hierárquica, a fim de atingir o bem da coletividade, a fim de atingir os interesses coletivos, a fim de atingir o bem-estar geral de todos. O segundo elemento caracterizador e diferenciador da administração pública, e aí já conduzindo para a administração indireta, é o fenômeno da desconcentração, da descentralização. A descentralização administrativa, quando, por lei, determina competências que são transferidas a outras pessoas jurídicas. Então, sai dessa pessoa jurídica e vai para uma outra pessoa jurídica. Não está dentro do mesmo organograma funcional, que podem ser estruturadas à maneira de direito público, autarquias e fundações de direito público, ou estruturadas sob a forma de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem embargo de não se submeter inteiramente a esse regime.
a administração direta ou centralizada, em dado momento, acaba não sendo suficiente para executar suas atribuições. Como tal solução, como solução para tal problema, recorre-se à chamada descentralização administrativa. Então, eu preciso sair do centro de poder e criar pessoas jurídicas para realizar aquela tarefa. Eu preciso criar uma pessoa jurídica que gerencie melhor a questão da previdência pública. Eu preciso de criar uma pessoa que gerencie melhor a atividade financeira como Caixa Econômica e Banco do Brasil. É necessário que se criem novas pessoas jurídicas para que as atividades fins da administração pública possam ser atingidas. E aí a gente continua daqui a pouquinho.